E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje a gente está gravando aqui um vídeo mais de improviso, talvez aí sem muitos cortes, até mesmo porque eu acabei de saber, nós acabamos de saber, né, que o tema da redação do Enem agora 2016 é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então a gente vai falar um pouco desse tema, falar um pouco da contribuição que a história pode dar para esse tema, falar como que é importante o Enem trabalhar esse tema no Brasil, extremamente necessário. Então vamos lá, né? Antes eu gostaria de te convidar aqui a me seguir nas redes sociais, no Instagram para acompanhar o meu trabalho de fotografia e no Twitter também para a gente trocar uma ideia por lá. Lá eu sempre dou minha opinião, eu estou conectado lá 24 horas trocando ideia com o pessoal, tá certo? Então vamos lá, então não perde tempo não. Bom, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse tema não é um simples tema de redação, assim como a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira de 2015 não foi um simples tema. Isso é um debate que tem que ser trazido à tona, que muita gente foge desse debate. Na minha opinião, é extremamente necessário, eu tenho certeza que é a opinião de muita gente que está assistindo esse vídeo. Então não é só um tema. O Enem ele costuma trazer temas na redação em questões aí na prova, que são temas que tem que trazer alguma coisa para a sociedade. Longe de achar que o sistema de vestibular é o melhor sistema. Na verdade, é assim, entre os piores sistemas para inserção, né, na universidade aqui no Brasil, no mundo inteiro. O Brasil é um dos poucos países da América, inclusive, que mantém o sistema de vestibular. Porque o sistema de vestibular ele não serve necessariamente para te incluir na universidade. Ele basicamente exclui, porque poucas pessoas, tá? Uma parcela menor das pessoas que vão fazer o vestibular que conseguem entrar. Tem toda uma relação que a gente pode falar no outro vídeo, do ensino básico, das vagas em universidades públicas, que são bem reduzidas no Brasil. Mas já que a gente tem um sistema de vestibular, que hoje é o Enem, que é um sistema mais unificado, é bom que a gente traga temas como esse. Eu costumo dizer até nas minhas aulas que o Enem não é só uma prova crítica, é uma prova reflexiva. Você tem que refletir sobre determinados temas e temas que estão enraizados na sociedade, que precisam ser debatidos. E é claro que a intolerância religiosa é uma realidade no Brasil e no mundo, mas a gente vai falar mais do Brasil. É uma realidade, assim, triste, né, a intolerância religiosa. Se você acha, por exemplo, que não existe intolerância religiosa no Brasil, provavelmente você deve ser um dos intolerantes, né? Porque todo mundo aqui acha que está de acordo que existe intolerância religiosa. Todo mundo tem o direito de ter a sua crença, desde que a sua crença não desrespeite o limite da outra crença ou da pessoa que não tem crença. A questão que a gente está debatendo não é que você acha que o Estado tem que ser laico, então ninguém deve ter religião. As pessoas têm o direito de ter religião, mas é preciso ter o respeito às outras crenças ou a ausência de crença. É o que acontece muito no Brasil. A gente vê isso muito na política, em bancadas religiosas. Eu não vou nem ficar citando a questão de religião, porque eu acho que também não diz respeito, não cabe a mim ficar julgando a religião das pessoas, mas existe sim uma intolerância. Vamos pensar na questão histórica do Brasil, no passado nosso. Eu já falei isso em um outro vídeo, acho que no debate sobre o Estado laico que eu fiz aqui no YouTube, no canal, eu falei sobre isso, mas é preciso lembrar um pouco mais. Que a chegada dos portugueses, né, eles vieram no sentido da colonização brasileira, impondo seus costumes, impondo a sua cultura, chegaram a julgar os nativos que aqui viviam. Até mesmo no Enem caiu uma questão falando que os europeus chamavam os nativos aqui de índios, né, porque eles costumavam generalizar, eles vinham com um sentimento, né, com uma ideia etnocentrista e eurocentrista, né, porque nós somos o centro, vocês são os periféricos, então a gente dá o nome que a gente quiser para vocês. Então eles já começaram a julgar, começaram a impor a sua religião. Os jesuítas, por mais que tenham entrado em conflito com os colonizadores, até mesmo por conta da escravidão indígena, os jesuítas estavam impondo uma religião, que eles estavam dentro de um contexto da reforma protestante que estava acontecendo na Europa. A Igreja Católica vinha perdendo espaço. E os jesuítas, né, que a gente vai chamar de Companhia de Jesus, nada mais são do que um pedaço da contra-reforma católica. Já que estamos perdendo espaço na Europa, vamos conquistar espaço no Novo Mundo. Nesse caso no Brasil e no caso da Espanha, na América Espanhola. Sem contar o que a gente já falou sobre a questão de quando o Brasil se torna independente, que vem a questão do padroado. Dom Pedro I coloca lá na Constituição de 1824
que o Brasil agora é um país católico, o Brasil independente, enquanto Estado-nação é um país católico. Você não é impedido de ter outra religião, mas desde que isso seja dentro do âmbito doméstico. Você pode ter outra religião, cultuar outra religião, mas dentro da sua vida privada, né? Isso já é um grande pedaço da intolerância, porque fora você não pode se expor, só dentro, né? Tá na Constituição de 1824 e é já um sinal grande também de intolerância no Brasil, para vocês verem como é que esse processo vai crescendo de acordo com o tempo. A gente teve, do período da regência, 1835, por exemplo, uma grande revolta em Salvador, na Bahia, que é a revolta dos malês. Malês significa o muçulmano. Os escravos e ex-escravos de origem de religião muçulmana, eles começaram a lutar pelo fim da escravidão. Logicamente, a gente está inserido dentro de um processo de luta de classes, mas eles começaram a questionar todo esse processo também, né? E eles queriam ter a sua liberdade, seu direito ao seu culto religioso. Olha só a intolerância batendo na porta da história brasileira. Bom, no século XX, a gente já está falando do período da nossa República, né? A República, a partir da Constituição de 1891, define que o Brasil é um Estado laico. Mas é um debate que a gente já fez aqui. Será que o Estado é laico? A gente vê muita gente matando por conta de religião, a gente vê muita gente brigando por conta de religião, tá? Que são brigas entre culturas, são brigas entre costumes, mas são brigas encabeçadas pela ideia religiosa, debates em redes sociais assim que chegam a ser extremamente agressivos. A gente vê as bancadas no Congresso Nacional discutindo religião como se todos aqueles que não pertencem à sua religião, eles são errados, sabe? Então são debates que inclusive, quando a gente tem esse debate hoje, isso faz parte desse nosso processo histórico, que vem caminhando, que vem falando sobre isso, que na história a gente sempre teve essa intolerância, e o Enem, ele quer saber justamente, será que a gente vai continuar com essa intolerância? Porque o tema da redação não foi falar só sobre intolerância. O tema foi, logo no título a gente sabe, caminhos para combater. Então a gente tem que tentar descobrir quais são os caminhos. E nada mais assim importante do que iniciar esse caminho sabendo como que foi o nosso processo histórico, como que é o nosso passado, discutir como que são as relações, como que foi a Inquisição na América, como que as pessoas eram torturadas aqui no Brasil justamente por conta de questões religiosas. E no século XX, tudo isso que a gente vê, massacre em rede de televisão, massacre em rede social, massacre na rua por questão religiosa, sem contar também, a gente trazendo um grande exemplo para o século XX, a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 64, onde um pedaço gigantesco dentro da Igreja Católica queria destruir, lá, acabar com o governo de João Goulart, era ligado aos interesses dos Estados Unidos e queria acabar com o governo de João Goulart porque falava que era comunista, é subversivo, é radical, e reuniu muita gente nas ruas, né? Um pedaço extremamente conservador da história brasileira. E eu sempre falo, um dos grandes problemas do Brasil que não deixam acontecer as transformações sociais de fato, que tentam emperrar, não é que não deixam acontecer, porque as coisas acontecem com muita luta, mas que emperram, né? Que tentam regredir o Brasil em muitos aspectos, é a intolerância religiosa. Nada contra ter a sua religião, mas que não seja intolerante, essa é a questão. Então assim, a gente já falou, elite agrária, as famílias extremamente tradicionais, com poder aquisitivo grande, conservadoras, isso tudo são questões que devem ser levadas em conta quando a gente for falar, quando a gente for discutir, quando a gente for combater a intolerância religiosa no Brasil, ok? Foi um vídeo mais rápido mesmo, que eu queria falar sobre isso, o tema estava engasgado aqui e é preciso falar isso, mais pra frente a gente pode até elaborar melhor, mas eu não vou deixar de colocar uma bibliografia, tá aqui embaixo, aqui na descrição, alguns livros para discutir uma questão um pouquinho do fanatismo religioso, da intolerância, entre outras coisas, ok? Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica, não deixe de seguir nas redes sociais, e um grande abraço e tchau!